Veja, o Trump tem candidato no Brasil. E o candidato do Trump é o Flávio Bolsonaro. O que a gente precisa é se perguntar por quê. Não é? Será que é pelos belos olhos? Será que é porque o Trump tem uma afinidade ideológica pura e simplesmente? Eu acredito que não. Não é? O governo norte-americano se preocupa com o interesse dos norte-americanos. Qual é o grau de importância desses partidos para a reeleição do presidente? Tainá, o Flávio Bolsonaro não conseguiu unificar nem a família dele, né? Brigou com a Michelle, é uma coisa impressionante, quanto menos os partidos do campo da direita. É uma candidatura que todo mundo vê as fragilidades. Né? O Flávio Bolsonaro tá envolvido com essas... Todo dia é um escândalo novo. Eu acho que ele nem dorme à noite imaginando o risco de sair algum vídeo na manhã seguinte. Né? Ou seja, é um cidadão muito comprometido. É importante a gente lembrar que o Flávio Bolsonaro sequer era o plano A do Jair. O que o Jair queria, ele não podendo ser candidato, era lançar o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos. E ele preparou para lançar o Eduardo. Agora, o Eduardo fez tanta lambança lá nos Estados Unidos com essa história do tarifaço que ele se inviabilizou. Agora foi até demitido da Polícia Federal por abandono de cargo, já tinha sido cassado como deputado e não pode nem pisar no Brasil, e com razão, porque o trabalho que ele fez de traição à pátria, de lesa à pátria, é criminoso. Como o Eduardo se inviabilizou, foi o Flávio como candidato. E o Flávio, todo mundo já sabia, quem é da política sabe, vocês que são do jornalismo sabem, o tamanho do telhado de vidro do Flávio Bolsonaro, o tamanho da ficha corrida do Flávio Bolsonaro, desde o tempo que ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Era a rachadinha do Queiroz, era lavagem de dinheiro em loja de chocolate, 51 imóveis em dinheiro vivo, aquela mansão de 6 milhões mal explicada em Brasília, agora entrou os 140 milhões do Vorcaro. Aliás, cadê a nota fiscal, a prestação de contas dos 61 milhões que ele prometeu há 2 meses que ia entregar em 30 dias e não entregou? E fica por isso mesmo. Isso se não aparecer mais coisa. Então, ele é um cara tão enrolado, ele mente, desmente, ou seja, a palavra dele não é confiável, que eu acho que nem os partidos de direita, que têm uma maior inclinação para o bolsonarismo, sentem confiança de ir com o Flávio Bolsonaro. É isso que a gente está vivendo nesse momento. Né? Ele não unifica a família, ele não unifica os partidos, ele não unifica a direita. Essa é a situação do Flávio Bolsonaro. Agora, não se ganha eleição de véspera. E nós vamos buscar de todas as formas composições, diálogos e uma frente ampla. Eu tenho dito uma coisa, Tainá, a frente ampla de 2022, ela foi uma frente ampla pela democracia. Existia de fato uma ameaça democrática no Brasil, né? Não só pelas palavras, contra as urnas, de não aceitar resultado das eleições, mas pelos gestos e atuação do Jair Bolsonaro. Aliás, ele está preso por isso. Agora, em 2026, o tema que produz uma frente ampla é a soberania nacional, é a defesa do Brasil. Nós vamos construir uma frente ampla daqui até outubro pela defesa do Brasil. Esse é o grande tema. O Brasil está sendo atacado, o Brasil se tornou agora o segundo país com mais tarifas no mundo, só atrás da China, como sanções e punições do Donald Trump pela nossa soberania, por nós não nos ajoelharmos aos interesses norte-americanos. Né? Existe um grupo de traidores da pátria, né, numa facção política na extrema-direita brasileira, que quer entregar o país, os interesses nacionais, para uma potência estrangeira. Então, o que está em jogo dessa vez é a defesa do Brasil, e eu acho que nós vamos encontrar gente que defenda o Brasil no centro, em partidos que não estariam conosco por afinidade ideológica ou por programa de governo, mas que podem estar com o presidente Lula, setores desses partidos que você mencionou, em defesa do interesse nacional contra essa postura de vassalagem que os Bolsonaro têm tido. Eu acho que está mais do que claro que essas tarifas implementadas pelo Donald Trump, pelos Estados Unidos, não tem nada de técnicas, de econômicas. São tarifas de sanção política, porque o Brasil não topou botar a soberania à mesa. Vamos aqui dizer com português claro. Quando Marco Rubio disse que faltou empenho na negociação, o que ele queria, na verdade, era que o Brasil colocasse as terras raras, a exploração de terras raras por empresas norte-americanas
na mesa, que o Brasil colocasse os nossos interesses econômicos, geopolíticos na mesa, a exemplo do que fez o Flávio Bolsonaro, dizendo que se fosse eleito presidente, os Estados Unidos poderiam comandar o gabinete de transição, supervisionar o gabinete de transição. Ele não queria uma negociação com uma nação soberana, ele queria subordinação. Está mais do que evidente que é essa disposição do Donald Trump e da política externa dos Estados Unidos comandada pelo Marco Rubio. E isso não estará na mesa, né? Todas as negociações comerciais, todos os debates com empresários, todo o diálogo bilateral de comércio foi feito e seguirá sendo feito pelo governo brasileiro. Agora, soberania não se negocia, né? E eu acho que a melhor resposta é o povo brasileiro quem vai dar em outubro para aqueles que querem subordinar o Brasil, para aqueles que têm uma lógica colonial dentro da Casa Branca e para aqueles traidores da pátria que têm servido a eles aqui dentro na política interna. Ministro, tudo bem? Tainá falando aqui. Eu queria insistir um pouquinho mais em tarifaço, né? Foi o assunto aí das últimas semanas. Com esse desfecho ontem de uma nova tarifa de 12,5%. A gente ouviu muitos setores aqui, gente do governo também, e os próprios interlocutores, negociadores com os Estados Unidos, delimitando ali o marco das eleições como importante para entender como proceder, né? Então, há um sentimento de que o governo dos Estados Unidos está esperando as eleições para, quem sabe, negociar com um novo governo. Pelo menos esse é o sentimento que a gente ouve, né? A depender de qual será o resultado. Bom, mas sendo o resultado favorável ao presidente Lula, sendo ele reeleito, se houver margem para uma negociação diferente, para uma postura diferente dos Estados Unidos do que eles já tiveram até agora? Olha, isso quem vai poder dizer, Tainá, as condições de negociação, é quem está na mesa, é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é o Ministério das Relações Exteriores, que está fazendo o diálogo mais fino, vamos dizer assim, ponto a ponto da pauta comercial. O governo norte-americano quer os minerais críticos do Brasil para poder servir de alternativa ao que eles recebiam da China e que agora estão numa disputa econômica aberta com a China. O governo norte-americano quer estabelecer uma relação de controle, uma relação colonial, é importante dizer, com o Brasil. Ministro, o senhor foi candidato em 2024 a prefeito de São Paulo e participou dos debates eleitorais. Hoje há uma divisão lá no Palácio do Planalto, tem alguns que defendem que o Lula vá aos debates, outros defendem que ele falte aos debates. O senhor é favorável à presença do presidente Lula nos debates televisivos? Olha, lógico que essa é sempre uma definição do candidato, no caso do presidente Lula. Agora, nós precisamos avaliar o que vão ser esses debates, né? Você imagine um debate com Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema e o rapaz do MBL. Isso não é um debate, isso é um circo. Então, é preciso ver quais são as condições, quais são as regras, né? O presidente Lula ir no debate para ficar vendo o Zema comer banana com casca, o presidente Lula ir no debate, né, para ver o menino do MBL fazer corte para a rede social, precisa ver, né? Eu acho que isso... lógico, é uma definição da campanha, é uma definição do presidente, mas isso vai depender naturalmente das regras e das condições desses debates. Nós conversamos com Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Como a gente está chegando no final do jornal, não dá para a gente estender mais a entrevista, ministro, mas agradeço demais, mais uma vez, a sua presença no Bastidores. Um bom trabalho, até uma próxima.